Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. O Internacional tem uma grande batalha em Montevidéu no dia de amanhã. A gente vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que é um time de muita tradição, um time bem complicado de enfrentar, ainda mais na casa deles, né? O jogo vai acontecer não no Estádio Centenário, né, que é de costume, mas no Estádio Parque Central de Montevidéu, mas nem por isso, né, o Nacional deixa de ter a sua força, a força da sua torcida contra nós num jogo tão importante. E qual deveria ser a postura do Internacional, então, para esse jogo? Será que o Inter vai por um empate ou o Inter vai por uma vitória? Bom, não sei como que o Inter vai, mas eu sei dizer para vocês como que o Inter deveria ir. O Inter deveria ir de forma equilibrada, mas buscando uma vitória, tentando conseguir sair de campo com os 3 pontos. E eu já explico para vocês por quê. O Internacional, ganhando o jogo contra o Nacional do Uruguai, ele sai de campo classificado. E qual é a diferença de sair de campo classificado ou não? A diferença é que aí na última rodada, a única coisa que vai estar em jogo no jogo Inter e Independiente de Medellín é se o Inter vai ser primeiro ou segundo colocado do grupo. E aí, claro, basta um empate na última rodada, em caso de vitória contra o Nacional do Uruguai no Uruguai, bastaria um empate na última rodada contra o Independiente de Medellín para a gente se confirmar como o primeiro colocado do grupo. E aí sim, é uma coisa bem interessante. Outra coisa, se o Inter vai para empatar o jogo contra o Nacional do Uruguai, a nossa chance de perder aumenta, e aumenta bastante. A gente sabe que quando o Inter não tem nenhum objetivo, quando o Inter quer segurar resultado, o Inter não tem conseguido segurar o resultado. Então, o Inter indo para empatar, indo para não fazer nada, né? Indo pelo 0-0, a nossa chance de perder aumenta e aumenta muito. Então, assim, o Inter perder pode ser muito grave, pode ser uma coisa que nos tire da Copa Libertadores, porque aí vai nos obrigar, tanto no caso de uma derrota quanto no caso de um empate, nos obriga a vencer o Independiente de Medellín no Beira-Rio na última rodada. E não significa que eu ache que o Inter não vai vencer o Independiente de Medellín dentro do Beira-Rio na última rodada. Eu acredito que o Inter vence o Independiente de Medellín na última rodada. Só que, em caso de derrota para o Nacional, a gente se obriga a isso. A gente se obriga a vencer o Independiente de Medellín e aí já não estamos mais falando na primeira posição do grupo e sim na segunda posição do grupo, que aí nos obriga a pegar um primeiro colocado de outro grupo e decidindo a segunda partida fora de casa. Ruim, né? Bem ruim. Num caso de um empate contra o Nacional do Uruguai, que aí poderia ser o grande objetivo do Inter para amanhã se retrancar e segurar um 0-0, supondo que o Inter conseguisse sair de campo com esse resultado de empate, poderia até ser um resultado interessante, mas também nos obriga a ganhar na última rodada caso a gente queira ser primeiro colocado do grupo, né? Então é bem interessante ser primeiro colocado, não apenas classificar. E outra coisa interessante, vencendo o Nacional do Uruguai no jogo de amanhã e vencendo também na última rodada, o Inter faria 14 pontos de 18 disputados, né? Que seria uma pontuação bem legal, talvez entre as melhores campanhas da primeira fase, o que nos garantiria não só nas oitavas, mas talvez em algumas fases subsequentes, decidindo a partida na segunda partida dentro do Beira-Rio, o que pode ser bastante interessante ali na frente, né? O Inter conquistou 2 Libertadores e nas 2 Libertadores que conquistou, a final foi a segunda partida dentro do Beira-Rio. E a gente sabe que isso foi bem interessante lá no final, que a gente se sagrou campeão. E para esse confronto contra o Nacional do Uruguai, o Internacional tem algumas novidades, alguns retornos, por que não dizer quase todos os retornos, né? O goleiro John volta, tem vários jogadores que estão voltando de lesão, não sei se eu vou lembrar de todos agora, mas Gabriel Mercado, Moledo, Pedro Henrique,
Todo mundo está voltando, inclusive Charles Arangues está sendo relacionado pela primeira vez. E aí, a pergunta que não quer calar: Charles Arangues vai pro jogo ou não vai pro jogo? Bom, o que eu acho? Mano Menezes deve deixar ele no banco, né, no começo da partida, mas pode ser que o Charles Arangues ganhe alguns minutos em campo para já ir pegando o ritmo de jogo, né? Ou talvez não entre ainda contra o Nacional, dependendo da situação, né, e tal. Mas é interessante ter já o Arangues relacionado, né? Porque ele é uma esperança que a gente tem ali para segundo volante, para ajudar ali na segunda função do meio-campo, né? É um cara que é uma das grandes contratações da temporada e que pode render frutos ali na frente. Então, Charles Arangues, grande nome, né? Um cara acostumado já com o futebol europeu, teve uma grande passagem aqui pelo Inter, né? Na última vez que esteve por aqui. Então, é uma esperança de algo diferente, né? De um jogador diferenciado que possa nos trazer bons frutos. E qual deve ser o time do Internacional para começar essa partida contra o Nacional, né? Que time será que o Mano Menezes vai colocar em campo? Bom, eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer aqui com vocês, trazer o provável time que o Mano Menezes vai escalar e comentar com vocês quais as diferenças, o que eu faria diferente, tá? Daquele mesmo jeito que a gente sempre faz aqui no canal. O goleiro deve ser o John, aí depois vem Bustos, Moledo, Vitão e René. Abrindo o meio campo, Rômulo, Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick. E lá na frente, Wanderson e Luiz Adriano. O que eu faria diferente? Vamos lá. O que eu faria diferente? Eu viria com o John no gol, viria de Igor Gomes na lateral direita. Aí, a zaga, eu colocaria o Vitão e Moledo mesmo, René mesmo na lateral esquerda, ok. Abertura do meio campo, concordo, Rômulo, Johnny. O Carlos de Pena é o que tem, né? Nós não temos grandes peças no meio campo também que possa fazer grandes coisas, né? E o Alan Patrick, beleza, concordo também. E o Wanderson pela esquerda. Só que na frente eu daria uma chance para o Luca. É claro que o Luiz Adriano voltou a fazer gols, então eu já não tenho mais uma oposição tão forte ao Luiz Adriano quanto eu tive já em outros vídeos por aqui. Mas eu continuo achando que o Luca merece sequência como titular, merece mais chances no nosso time titular do Internacional. Não só entrando no segundo tempo, mas começando como titular, com o time ainda organizado, com o time ainda com fôlego, para que o guri possa mostrar o futebol dele e ver qual é o real potencial do Luca, né? Eu acredito muito no Luca. Eu acho que o Luca pode um dia ser um grande centroavante aqui no Internacional. Pode ser um grande craque. Talvez até o herói dessa Libertadores ali na frente, né? Assim como ele já tem sido o herói dessa primeira fase, né? Já que 4 pontos dos 8 pontos que nós temos foi graças a assistências que ele deu, né? Grande Luca, grande jogador. E eu espero de coração que ele tenha outras chances, né? Talvez não como titular, mas de repente entrando durante a partida, né? E no geral é isso, né? A torcida colorada tá pedindo que o time tenha uma postura, né, dentro de campo. A gente tá querendo a vitória nessa partida. No geral, pelo que eu ouço da torcida colorada, ninguém quer entrar para empatar contra o Nacional, até porque o Internacional tem qualidade, dá para ganhar deles. A gente viu no jogo daqui, a gente podia ter saído do Beira-Rio com uma vitória contra eles, da mesma forma lá no Uruguai a gente pode muito bem sair com uma vitória contra eles, por que não, né? Acho que não é sonhar demais, não é pensar muito alto, porque o time do Nacional é limitado e dá pra gente conseguir sim, mesmo lá na casa deles, dá pra gente ir atrás de um resultado bem positivo, voltar para o Beira-Rio classificado, chegar em Porto Alegre já classificado e jogar tranquilo a última rodada. Por que não, né? Por que não fazer alguma coisa para deixar o torcedor tranquilo, em vez de viver sempre no fio da navalha, né? Boa sorte pro Inter amanhã. Eu vou estar de novo lá na jornada do Ramiro Ruschel, jornada rubra. A jornada abre às 6 da tarde. A gente vai estar lá cobrindo esse jogaço de bola entre Nacional e Internacional.
E eu espero de coração que depois da partida eu venha aqui e comente com vocês sobre uma vitória colorada, que é o que eu quero, é o que eu espero e é o que eu sonho para amanhã. Valeu, gente! Até amanhã!